muito bom dia para você. Estamos chegando, quinta-feira. Oi, Maria Esther, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está em casa. O SBT Meio-Dia desse dia 8 já está começando. Quinta-feira de TBT. Qual a sua saudade hoje, Maria Esther? Ai, Fernando, a minha saudade... Vou te dizer que a minha saudade é de ir pra praia. Pra praia? É, hoje não tá podendo por causa desse tempo, mas eu tô morrendo de vontade de ir pra praia. Olha aí, Maria Esther com vontade de ir para a praia. De ir pra festa. Também, né? Eu quero ir pra uma festa, ver os amigos, se divertir, ouvir uma música, dançar uma pisadinha igual essa que tá lá no Instagram. Bora lá, minha gente. Muito obrigado pela sua companhia. Um bom dia para você. A partir de agora tem as notícias de todo o estado, daquele jeitão que você já sabe, diferente. Somos o SBT Meio-Dia, a gente chega antes para você saber primeiro. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Olha, Maria Esther, tá difícil morar em Florianópolis. Alto custo de vida. A cesta básica, Maria, mais cara do Brasil. Mas não para por aí, não. Aluguel, metro quadrado, não ficam muito para trás. E aí, como faz para morar em Florianópolis? Responde. Pois é, Fernando, tá difícil, hein? Como é que faz? Eu quero saber essa resposta aí na reportagem também, porque tá difícil. E você vai ver também, definida a data para o julgamento na comissão especial do impeachment do governador Carlos Moisés da Silva e da vice Daniela Rainer. Você vai ver no comentário político de Cláudio Prisco. Tá faltando água. Já são 11 cidades sofrendo com a seca e 4 estão em estado crítico. E olha, os temporais com granizo que aconteceram na tarde dessa quarta-feira causaram grandes estragos na região do Alto Vale do Itajaí. A cidade de Aurora foi uma das mais atingidas. Plantações inteiras perdidas, escolas com telhados totalmente destruídos e até um posto de saúde que teve que ser interditado às pressas. Já já a gente traz as informações e faz o alerta de temporal para hoje. E também tem assunto para os pais. Nós vamos falar dos desafios das crianças agora na pandemia. Dicas para as famílias se prepararem para o retorno às aulas e também a socialização. Inclusive, nós vamos falar de um alerta da Organização Mundial da Saúde sobre o bullying virtual, que aumentou muito nesse período de isolamento e os pais precisam ficar atentos. Estamos no ar, fique com a gente até 1h15 da tarde. Meu Deus, essa esponja também já deu pra bola dela, né? E tu sabes que a gente não pode usar muita esponja. Essa minha aqui, minha Nossa Senhora, faz parte da família. Eu tenho um apego, não tem? Quando eu ganho as cozinhas. Essa aqui eu ganhei do Tibério na Copa. Eu falei pra ele, ô Tibério, tu me traz alguma coisa, me dá de presente uma coisa verde e amarela, né? Aí ele me deu uma esponja. Ai, coisa mais querida, né? Então eu tenho uma pena de jogar fora, uso e uso que me acabo ela, já virou assim uma estimada da dona Maricotinha, né? Mas a Zanza vive me dizendo, Maricotinha, joga essa esponja fora. Por quê, minha filha? Pois ela tá aqui ainda, me serve, me ajuda, me lava, não fala mal de ninguém, uma pessoa maravilhosa, olha só que linda. Ela se guria aí tá cheia de coisa de bicho. Bicho tá na tua cabeça, sua tola. Agora eu fiquei pensando esse dia, será que ela tem razão, gente? Será que a esponja tem bactéria? Como que vai ter? Pois a gente bota detergente, é uma coisa linda, ó, molinha, gostosa, cheia de espuma. Será que eu jogo fora? Será realmente que tem bactéria? Agora fiquei em dúvida. Quem consegue me responder, meu Deus? Será que tem alguém que me dá uma luz aí? Maricotinha, já tem o episódio completo dela, tá demais nesta quinta-feira. Maria Esther, bora pra interatividade, porque você de casa pode participar do nosso MD. É verdade, Fernando. O nosso SBT Meio-Dia só fica completo quando todo mundo participe, né? Então anota o número aí do nosso WhatsApp, tá aparecendo na tela. Vai mandando aí a sua foto, o seu almoço que tá saindo aí em casa, participando, comentando os assuntos de hoje e a gente mostra aqui na nossa tela. Hoje a gente quer saber o seguinte, o Laércio Botega está produzindo uma reportagem especial sobre as dificuldades que as crianças estão enfrentando agora nesse período de pandemia. Em casa, como faz para estudar, bullying. Inclusive, uma pesquisa, um levantamento dos órgãos de saúde
está mostrando que neste momento as crianças estão sofrendo mais bullying. Em casa, com um coleguinha, aí vai todo mundo para a rua. O prejuízo, o impacto no psicológico, na saúde mental dessas crianças. Conta para mim, conta pra gente. A sua filha, o seu neto, a sua neta, o sobrinho, enfim, o vizinho, tem passado por isso? Já vivenciasse aí na sua região, na sua cidade, algum episódio em que a criança tenha ficado constrangida ou triste por algo que aconteceu? Manda pra cá. Fernando, vamos falar da chuvarada de ontem agora? Infelizmente, né, Maria? Infelizmente, destruição. Notícia triste, destruição. Diversas cidades do Alto Vale do Itajaí foram atingidas por um temporal de granizo. Fernando, a gente vai ver o tamanho da chuva de pedra mesmo que caiu lá, que a gente chama assim, né, o granizo, o gelo. Fernando, gigante. O pessoal até colocou um ovo do lado para a gente ter noção do tamanho desse granizo que caiu ontem. Que fizeram as pedras. As plantações que foram telhas. Destruídas, e não foram poucas, Fernando. Daqui a pouco a gente vai falar com o pessoal da cidade e eles vão mostrar porque a situação lá tá triste, porque não é a primeira vez que acontece lá esse ano, né? Pois é, mais uma vez, a Aurora sem recursos para uma nova reconstrução. E aí o seguinte, para a economia da cidade, porque você, neste momento, contém a agricultura com essa destruição total. A agricultura é a principal fonte de economia do município. Como faz para se reerguer? Daqui a pouco a gente vai ouvir da prefeitura qual é a ideia, de onde vai buscar os recursos e como estão essas pessoas. Vamos para lá então, porque o Estevão Limana está com a gente ao vivo, direto do Vale do Itajaí. Aqui está ele, o Estevão Limana vai trazer as últimas informações deste temporal que trouxe muita destruição, Maria Esther. Isso mesmo. Estevão, bom dia para você. Conta pra gente um pouquinho desses prejuízos aí na sua região. Bom dia, Maria, Fernando, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, gente, situação bastante complicada. É a terceira vez em 2020 que um temporal de granizo acaba atingindo a cidade de Aurora, que fica no Alto Vale do Itajaí, fica a cerca de 110 quilômetros aqui de Blumenau. O último temporal foi no mês passado, no dia 4 de setembro, e havia prejudicado muito as plantações da cidade. A gente sabe que toda a região do Alto Vale do Itajaí é uma região bastante importante para a produção agrícola do estado de Santa Catarina. Então, acaba tendo muitos problemas nas plantações com essa queda de granizo. Ontem, então, esse temporal ocorreu por volta das 5 horas da tarde. Foram cerca de 10 minutos de gelo caindo, granizo caindo lá em Aurora. O pessoal, como vocês falaram, colocaram um ovo do lado para comparar o tamanho do gelo que estava caindo na cidade. Danificou as plantações, como eu falei, foram mais de 70% das plantações da área agrícola da cidade foi bastante prejudicada. 12 comunidades também tiveram danos materiais na sua estrutura e o centro da cidade também foi afetado. Eu conversei com o prefeito de Aurora hoje mais cedo, ele me relatou assim, que a parte mais rica da cidade foi amplamente danificada por conta do gelo do temporal aí na cidade de Aurora, que é um dos polos da produção de cebola e de fumo aqui do estado de Santa Catarina. A Defesa Civil de Rio do Sul teve que auxiliar a cidade ontem a conseguir levar algumas lonas para cobrir as casas, né, que acabaram sendo danificadas com o gelo, começou a infiltrar água dentro, tem que colocar a lona em cima para poder ajudar. Em Vidal Ramos, também no Alto Vale do Itajaí, cerca de 150 propriedades também acabaram tendo prejuízos por conta deste temporal de granizo que atingiu toda a nossa região aqui por volta das 5 horas da tarde de ontem. Aqui em Blumenau, a coisa foi mais tranquila, somente o bairro Itoupava Central teve granizo caindo durante a tarde, mas nenhuma ocorrência foi registrada. O destaque mesmo é para Aurora, Vidal Ramos e Trombudo Central, que fica aqui no Alto Vale. Eu volto com vocês aí no estúdio. Estevão Limana, muito obrigada aí pelas informações, direto do Vale do Itajaí. Daqui a pouco, Fernanda, eu vou trazer a previsão do tempo, mas eu já quero deixar o alerta, porque segundo a Ipagre-Cirã e a Defesa Civil aqui do nosso estado, existe sim a chance de mais temporais aqui para o nosso estado na tarde de hoje. Novos temporais, então, a previsão, daqui a pouco a gente confere tudo. Mas agora, nós vamos continuar ainda falando da cidade de Aurora, lá no Vale do Itajaí, que teve uma destruição gigantesca. Vou conversar com o Almir Serafim, ele é secretário de Agricultura de Aurora, porque a agricultura é a principal fonte de renda do município e já é, pelo menos, a segunda vez em poucos meses
que a cidade é praticamente toda destruída e também as lavouras são afetadas por conta de temporais. Almir, não sei nem se eu consigo te dar um bom dia diante da situação grave que o senhor está tendo que resolver aí na cidade neste momento. Para a gente ter uma ideia do que foi esse temporal, já existem números, já foram contabilizados os prejuízos na agricultura aí do município, hein, Almir? A gente vem desde manhã, desde ontem, a gente já vem percorrendo as lavouras da nossa cidade, onde por volta de 16h50 aproximadamente, a nossa cidade foi atingida, pego de surpresa por um temporal de grandes proporções. Então ela atingiu a nossa agricultura, 70% da nossa agricultura, ela foi atingida com esse temporal. Então as lavouras principais, que é a nossa, bem colocado como a nossa principal receita do município, é a agricultura. Tanto é que é 85% agrícola e 70% da nossa área agrícola foi atingida na tarde de ontem. Então, com pedras gigantescas, como jamais visto, e nunca foi visto pegar tanta área do mesmo município, né? A gente está estarrecido em ver essas imagens. Hoje a gente estava no interior, temos com a equipe em campo fazendo levantamento, mas realmente foi a plantação de cebola, que a cebola estava num estágio crucial agora, que é o final do ciclo, e também o tabaco, milho, quer dizer, enfim, todas as lavouras, também propriedades, casas dos agricultores, também o centro da nossa cidade, a gente fica solidário e está com um baita de um pepino aí para ajudar os nossos agricultores. Almir, usando a expressão que você mesmo colocou, como é que você, né, em nome da prefeitura, vai tentar ajudar o agricultor neste momento, vai tentar resolver esse pepino? Até porque a gente já tem a informação de que Aurora estava se recuperando de desastres, né, semelhantes que aconteceram meses atrás, com ciclone, com temporais. E agora vem um novo temporal que destrói praticamente toda a área plantada aí da cidade. De onde vão vir esses recursos? O senhor já fez reuniões, governo do estado, governo federal, já tem uma resposta para o produtor rural aí de Aurora neste momento? O que o senhor já tem de informação para o produtor rural, para quem foi afetado aí? Qual vai ser a ajuda neste momento? A principal fonte de ajuda, principalmente, é buscar agora junto à Defesa Civil e ver os órgãos estaduais, a esfera estaduais, para a gente ter ajudando nossos agricultores. Até porque também foi as lavouras e também foi a parte, os acessos aos agricultores. E esses acessos aos agricultores, a gente tinha tudo já muito bem preparado para fazer o escoamento da safra, e agora a gente foi pego de surpresa por um temporal que acabou com as lavouras e também os acessos aos nossos agricultores. Já temos desde manhã, com o maquinário da prefeitura, tudo desentupindo bueiros, enfim, mas a gente vai estar vendo aí, fazendo os últimos laudos, finalizando os laudos junto à Defesa Civil, para ver junto à esfera estadual, para a gente ver se consegue ajudar os nossos agricultores. A Secretaria de Agricultura de Aurora tem uma estrutura muito boa, nós temos o agrônomo, temos ido a campo para tentar resolver e ajudar os nossos agricultores nesse momento tão difícil que o nosso agricultor tem tudo lá, a safra pronta, com tudo preparado, aquela ansiedade de uma boa safra, e agora acontece isso. Então a gente, a partir de ontem, já temos, olhando caminhos junto à esfera estadual e federal, para ver o que podemos buscar de recursos para nossos agricultores. Secretário, conversei aqui com o secretário de Agricultura de Aurora, trazendo para a gente esse panorama nada positivo, destruição quase que total das áreas plantadas na cidade por conta de um temporal. Almir Serafim, secretário de Agricultura, muito obrigado pela participação. Agora sim eu vou desejar a vocês, todos aí de Aurora, um bom dia, que seja um dia de reconstrução, de boas informações para vocês aí. Seguimos com informações aqui no SBT Meio Dia, porque agora a gente vai falar da retomada das aulas em todo o estado. Entrevistamos, inclusive, o secretário de Estado da Educação, Natalino Jone, informações relevantes que podem ser
recuperadas agora. As aulas na rede estadual retornam no dia 19 de outubro. Os professores voltam um pouquinho antes, no dia 13, para ir já preparando. E também no dia 13, a rede pública municipal e também a rede privada vão poder organizar e decidir se voltam ou se não voltam a partir do dia 13, quando acontece a liberação por parte do governo do estado. Acaba o decreto de suspensão e, a partir disso, a rede pública vai definir, municipal, se volta, se não volta, e a rede particular também define se volta ou se não volta. O calendário este ano vai até 18 de dezembro. No ano que vem ainda não existem informações de alterações no calendário dos estudantes. A informação nova que a gente tem agora é que no ano que vem algumas aulas ainda podem ser executadas no modelo à distância. A informação foi confirmada pelo secretário de Educação de Santa Catarina, Natalino Uggione. 26% dos alunos que fizeram o EAD agora não alcançaram a média 6 e por isso vão precisar de aulas de reforço. Bom, na região da Serra Catarinense, em Lages, aconteceu uma reunião dos prefeitos na região da Serra para definir se as aulas voltam ou se não voltam. O que acontece por lá é o seguinte: as prefeituras vão decidir se liberam o ensino municipal e se também autorizam a abertura das escolas da rede estadual, porque a autoridade sanitária em cada município ainda é o prefeito. E o prefeito tem esse poder de vetar, por exemplo, aglomerações, inclusive nas escolas. O que está acontecendo hoje? O governo do estado libera tudo a partir do dia 13, com regras, com a variação dos mapas, moderado, alto, grave, mas as prefeituras podem promover restrições e não liberarem as aulas municipais, por exemplo, do ensino infantil. Já já eu converso com a Ana Carolina de Lima, ela está em Lages acompanhando, ela está em Lages de olho nas informações. Vamos ver se os prefeitos vão decidir pela liberação ou se vão manter as aulas suspensas na Serra Catarinense. Seguimos com você, atenção, polêmica em Florianópolis envolvendo o Centro Histórico. Um projeto em estudo quer revitalizar o entorno da Praça 15 de Novembro, a região mais que tradicional de Florianópolis. Pois é, essa polêmica nós vamos saber agora com o Laércio Botega, que vai trazer para a gente todos os detalhes. Por que, hein, Laércio Botega? O projeto é para revitalizar a praça, o entorno da Praça 15. Onde é que está a polêmica nisso, hein, Laércio? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio-Dia. A polêmica está na troca da pavimentação, Fernando. Hoje, o espaço ali em torno da Praça 15, na verdade, na região centro-leste ali de Florianópolis, que vai ser essa parte revitalizada, mas principalmente, como você disse, em torno ali da Praça 15, é de paralelepípedo. Só que eles querem trocar a pavimentação por pavê, que são pequenas lajotinhas, para colocar no lugar desses paralelepípedos. O IPHAN já se mostrou totalmente contrário a essa possível troca, afinal, um investimento aí de 4,5 milhões de reais para a revitalização desse espaço, se mostrou contrário porque, segundo o IPHAN, em documento, afirmou que a troca da pavimentação, que atualmente, como eu disse, é de paralelepípedo, constitui uma perda de identidade e também histórica e cultural para o município de Florianópolis. Além disso, o Instituto também afirmou que, além do valor cultural, essa troca também, o paralelepípedo ele dura mais. Já esse pavê dura menos. Então, existe um impasse aí. Vale lembrar que também em agosto, o Ministério Público de Santa Catarina abriu um inquérito civil para apurar esse projeto de revitalização. Agora, o Ministério Público deve analisar esse documento que foi emitido ontem pelo IPHAN, se mostrando contrário à troca dessa pavimentação. Fernando. Não querem colocar o petit pavé, então, hein, Laércio Botega, no entorno da Praça 15? É isso. E essa discussão é sadia. A gente chama de polêmica, mas a gente pode substituir essa palavra, até para não fazer sensacionalismo, por discussões. Isso é importante, não é mesmo? Ouvir opiniões diversas. E eu já acompanho isso há muito tempo, né? Uma cidade que é histórica, quando vai passar pela reforma, existe aquele que quer modernizar, trazer mais comodidade, mais conforto.
O petit pavé, o paver, são paralelepípedos, são formas de fazer a pavimentação. Cada um com a sua qualidade, cada um com o seu defeito também, e por isso a discussão é válida. Florianópolis é um destino turístico, o centro histórico é visitado por milhares de pessoas todos os anos. Então essa discussão ela é muito importante até para não mudar a característica disso que representa a cultura açoriana. E é isso. Obrigado, Laércio, pelas explicações. Vamos acompanhar os próximos passos. O importante é ressaltar que, de fato, a revitalização já começou a ser discutida. E Florianópolis precisa, sim, urgente de uma revitalização no centro histórico. Se você pegar os casarões que são tombados por ali, muitos estão em situação de abandono. Isso envergonha Florianópolis. Inclusive porque existem recursos públicos destinados exatamente para esse tipo de revitalização. E fica bonito, né? Quando a gente vai num casarão desse, agora estão, por exemplo, já abrindo a casa Câmara e Cadeia, um casarão que estava abandonado quando eu cheguei em Florianópolis há 8 anos e hoje representa um novo ponto turístico. Existe recurso para isso e a discussão ela é necessária, não tem nada de chato, não tem nada de polêmico, tem que discutir mesmo. Só assim vai ser feito e executado o melhor projeto. Depois de pronto não adianta reclamar, não é verdade? Deixa eu conversar agora com a Ana de Lima, está ao vivo comigo na Serra Catarinense, é isso? Oi, Ana, deixa eu chamar ela aqui. Vamos falar de educação. O que os prefeitos aí da Serra decidiram? As aulas vão voltar a partir do dia 13 ou não, hein, Ana Carolina de Lima? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É isso mesmo. Vamos começar falando um pouquinho sobre o retorno das aulas da rede estadual de ensino. Como Lages está na situação de risco alto, ela já está apta para o retorno das aulas de acordo com a normativa do governo do estado. Então, no dia 19 de outubro, as aulas já vão iniciar na rede estadual aqui de Lages. Porém, na rede municipal aconteceu uma reunião na tarde dessa quarta-feira com os 18 prefeitos da região Amores. Nessa reunião foi definida que as aulas não irão retornar em 2020 na rede municipal dos 18 municípios da Serra Catarinense. Diversas justificativas foram dadas, mas as principais é por conta de já estar no fim do ano letivo e principalmente por conta da aglomeração que pode gerar uma contaminação ainda maior do coronavírus aqui na Serra Catarinense. Nós conversamos com o prefeito Celso Rogério, que é o presidente da Amores, e ele explica agora para a gente como foi essa tomada de decisão. Olha só. De forma unânime, os prefeitos e secretários da educação foram contra o retorno da aula presencial. E também dessa forma mista, estabelecida de forma gradual, aonde aos municípios, no ensino fundamental e educação infantil, só iria reiniciar por volta do dia 9 de novembro, praticamente no final do ano letivo. O que, de forma estratégica, não seria conveniente ao município em final de uma legislatura, pois estamos sem dotação orçamentária e sem recurso financeiro. Quase todos os municípios, o que está previsto para a educação, além dos 25% obrigatório, já estamos atingindo a média de 29% a 30% com o custo da forma remota com a educação. E isso está sendo adaptado e agora está funcionando bem e, portanto, de forma unânime, entendemos que o ensino de forma remota deverá permanecer até o final de 2020 e aguardando as decisões, inclusive, do Conselho Nacional de Educação, que está estabelecendo novas regras para o ensino remoto até final de 2021. Portanto, de forma coerente, os prefeitos e também ouvindo a comunidade escolar através das secretarias de educação, assim decide pelo não retorno na região serrana do ensino presencial no presente ano letivo. O único impasse que permanece agora aqui na Serra Catarinense é quanto ao retorno das aulas da rede particular de ensino. Aqui em Lages, de acordo com a administração municipal, estão sendo tomadas ainda algumas escolhas, algumas atitudes para que seja possível a retomada das aulas particulares ainda esse ano, mas que seja de uma forma segura para as crianças, para as famílias e também para os professores. Então, resumidamente, o que aconteceu?
As aulas da rede estadual, elas iniciam no dia 19 de outubro. Da rede municipal, não vão iniciar em toda a região Amures nesse ano. Aulas canceladas em 2020, aulas presenciais, né, elas continuam à distância. E na rede particular de ensino ainda não há uma previsão aqui em Lages. Voltamos ao estúdio. Como é que tá o tempo aí em Lages, hein, Ana de Lima? Tá mais friozinho aí, tá calor? Como é que tá por aí? Fernando, aqui em Lages hoje está bastante quente, né? Eu estava acompanhando alguns temporais, né, nas regiões próximas aqui, porém aqui em Lages os últimos 2 dias foram muito quentes, chegamos a alcançar 30 graus aqui na Serra, sendo que é uma região bastante fria, como vocês sabem, a gente está com altíssimas temperaturas. Dá de ver pela minha roupa, né? Hoje não resisti, tive que prender o cabelo porque o sol ainda está bem forte, mas a gente sabe que tem uma previsão de chuva por aí, né? Eu acho que mais para frente aí no jornal vocês falam um pouquinho mais sobre isso. Legal, daqui a pouco você volta, escolhe um lugar bonito de Lages para a gente mostrar aí, tá bom? Vamos levar o nosso cinegrafista aí num lugar legal, bacana, que representa a nossa Lages, Lages ao vivo para todo o estado, com a Ana Carolina de Lima. Vamos mostrar o tempo, daqui a pouco a Maria Esther vai fazer a previsão do tempo, vai, né, Maria Esther? Claro que vai, ela fez sinal aqui que tá tudo pronto. E a gente mostra uma imagem bonita de Lages aí, tá bom, Ana? Separa pra gente aí. Seguimos com informação aqui no SBT Meio-Dia. Olha, tá caro, hein, morar em Florianópolis. Vou te contar. O pessoal que vive na ilha de Santa Catarina está sofrendo. Uma pesquisa recente mostrou um aumento de quase 6% no preço do metro quadrado na cidade. 6% no metro quadrado. Na reportagem de Carolina Fernandes, você vai saber os motivos deste aumento e o que fazer para conseguir aí equilibrar as contas. Porque é o seguinte, não é só o metro quadrado que subiu. Também tem a cesta básica, que está a mais cara do Brasil, quase R$600, sem falar no aluguel, conforme a gente já mostrou aqui. Dá só uma olhada no trechinho da reportagem de Carolina Fernandes. Você tem uma demanda grande, as pessoas vindo, e obviamente a oferta não está tão grande e repercute no preço, né? É natural. Então esse percentual aí, nós já esperávamos, porque durante o período da pandemia houve um represamento, as pessoas não estavam saindo para comprar, apesar de ter a internet para você trabalhar, mas você tem que visitar o imóvel. Então houve um represamento que agora começou a liberar. Para morar em Florianópolis, o que tem que ter, Karen? Além do dinheiro, outras coisas a gente também tem que pensar. O que são elas? Tem que ter planejamento e estratégia, tá? O primeiro passo é a gente saber quanto ganha, quanto gasta, ter um orçamento, colocar tudo em cima da mesa e ver se tu consegue pagar todas as tuas contas. A gente tem que ter humildade de dar um passo para trás, ter a estratégia, né? Usar o dinheiro de forma inteligente para a gente depois dar 10 passos para frente. 3 minutos faltando para o meio-dia, daqui a pouquinho, então. Além de mostrar esses aumentos todos, a Carolina Fernandes vai tentar mostrar também alternativas para você conseguir driblar esses reajustes e se manter com a vida financeira em dia. Daqui a pouquinho na reportagem de Carolina Fernandes. Agora que não está fácil, não está fácil. Maria Esther, a cesta básica mais cara do Brasil, Florianópolis. Aí vem o aumento no metro quadrado para quem vai construir, enfim, para quem vai comprar casa própria. E também o aumento do aluguel. Não tá fácil, Não Maria. tá fácil. Eu quero ver essas dicas aí da coach também, que participa ali na reportagem, pra gente entender como é que faz, né, Fernando? Como faz para resolver? Como faz? Seguimos por aqui. Vamos lá então, Fernando, que a partir de hoje, durante as próximas semanas, nós vamos mostrar dicas do que fazer com alguns itens no dia a dia. Óleo de cozinha, pilha, medicamento vencido, lâmpada. E aí, para a estreia dessa série, a gente vai começar falando, Fernando, sobre a esponja que você usa aí para lavar a louça. Mas quem vai trazer essas informações é ela. Vamos ver como descarta de forma correta? Com a dona Maricotinha. Lava a louça todo dia, que agonia. Meu Deus, essa esponja também já deu pra bola dela, né? E tu sabes que a gente não pode usar muita esponja. Essa minha aqui, minha Nossa Senhora, faz parte da família. Eu tenho um apego, não tem? Quando eu ganho as cozinhas. Essa aqui eu ganhei do Tibério na Copa. Eu falei pra ele, Tibério, tu me traz alguma coisa, me dá de presente uma coisa verde e amarela, né? Aí ele me deu uma esponja. Ai, coisa mais querida, né? Então eu tenho uma pena de jogar fora. Uso. E uso que
me acabo ela, já virou assim uma estimada da dona Maricotinha, né? Mas a Zanza vive me dizendo, Maricotinha, joga essa esponja fora. Por quê, minha filha? Pois ela tá aqui ainda, me serve, me ajuda, me lava, não fala mal de ninguém, uma pessoa maravilhosa, olha só que linda. Ela se guria aí tá cheia de coisa de bicho. É, bicho tá na tua cabeça, sua porra. Agora eu fiquei pensando esse dia, será que ela tem razão, gente? Será que a esponja tem bactéria? Como que vai ter? Pois a gente bota detergente, é uma coisa linda, ó, molinha, gostosa, cheia de espuma. Será que eu jogo fora? Será realmente que tem bactéria? Agora fiquei em dúvida. Quem consegue me responder, meu Deus? Será que tem alguém que me dá uma luz aí? Ei, ô dona Maricotinha, deixa que eu explico. A esponja não dá para ficar por muito tempo com ela, mesmo que você goste dela. E também não dá para descartar em qualquer lugar. E quem vai explicar pra gente tudo isso é a Cida, que é educadora ambiental. Cida, não dá para ficar por muito tempo com uma esponja, é isso? Não, não dá, porque a esponja acumula muitas bactérias e fungos. Que você trabalha com alimentos, você trabalha com sabão e é um lugar, ela vive úmida, né? Então você tem que trocar de 1 a 2 semanas, dependendo do uso, né? 2 no máximo. Isso. E sempre na hora de guardar a esponja, tirar bem o sabão, tirar bem os alimentos, espremer bastante e botar num lugar seco que fique no tempo, né? Não guarde em um lugar fechado. Deixa ela sempre em um lugar aberto para ela estar recebendo essa troca de oxigênio, né? Mesmo com o uso diário do detergente, não resolve limpar? Não resolve. Porque há várias linhas, né? Tem umas linhas que falam que limpar, botar água sanitária, botar no micro-ondas, ferver, dá certo. E já tem outras linhas que dizem que isso prolifera mais ainda essas bactérias. Então, particularmente, o que a gente ensina? Trocar uma vez por semana, dependendo do uso, ou de 2 em 2 semanas. Só que, você trocando uma vez por semana, você vai criar muito resíduo. Então, você tem que saber para onde enviar essas esponjas. Onde eu descarto? Você vai descartar aqui no Parque Ecológico do Córrego Grande ou vai procurar o site da TerraCycle. Só coloca no Google ali, TerraCycle, o site. Entra lá que vai aparecer um mapinha, vai ver onde tem o ponto de entrega dessa esponja. Em qualquer cidade do estado? Em qualquer cidade do Brasil, não só do estado, como todo o Brasil. Viu só, Maricotinha? A dica tá dada. Não fica muito tempo com a esponja e descarta de forma correta. Então agora entendi. Nada como a gente ter as informações corretas, né, gente? Que bom saber, a esponja tem que usar 2 semanas, meu Deus do céu, não, querida. Quantos tempos estás comigo, hein? Quanta coisa já passamos nós duas juntinhas, né, estimada? Mas agora vou ter que me despedir de ti, tá? Só tenho que te agradecer, nós duas toda a vida junto, né? Escutasse muita coisa minha aqui nessa pia, nós conversamos tudo, né? Estimadinha, mas agora vou ter que me despedir de ti. Vai com Deus, vou te descartar bem direitinho como tem que ser. E assim, gente, 2 semanas tem que usar. A esponja, a nossa velha amiga esponja. Queridos, porque ela aqui é um poço de bactéria. Tchau pra ti, minha linda. Tchau. Obrigada. Enquanto foi bom. Ih, Fernando, Tá eu acho acabada essa esponja dela aí. Eu acho que vai ter muita gente em casa que vai falar, meu Deus, acho que passou da hora de trocar, hein? A minha tá fazendo aniversário já, Marícia. Não pode, Fernando. Tá fininha assim. Não, imagina. Não sabia disso, não. Tanto de bactéria que junta ali? Porque, pensa, você passa em toda sujeira o dia inteiro e fica ali úmida, juntando, como a especialista contou pra gente, juntando fungo, bactéria e tudo aquilo. Então tem que trocar de 2 em 2 semanas no máximo, mas também fazer o descarte correto, como ela explicou. Legal. Dona Maricotinha e Laércio Botega, ao longo da semana a gente vai saber como descartar aquele material que a gente tem em casa e sempre que na hora de a gente colocar no lixo a gente fica na dúvida. E aí, o que eu faço com essa pilha? Óleo de cozinha. O que eu faço com esse óleo de cozinha? Maricotinha e o Laércio vão mostrar pra gente a forma correta de descartar todo esse material. Vamos falar de retorno das aulas. Agora o assunto é com Estevão Limana. O Estevão Limana vai trazer para a gente as informações das cidades da Foz do Rio e Itajaí, região da Anfre. Também teve reunião por lá. A gente está acompanhando, viu, Estevão Limana? Os prefeitos das regiões de Santa Catarina se reunindo para tomar a decisão se vão liberar as aulas a partir do dia 13 ou não.
Há pouco falamos com Lages, na Serra Catarinense, agora a gente vai saber da região do Foz do Rio Itajaí. Aí, as aulas voltam ou não voltam, Estevão Limana? Fernando, para os municípios da ANFRE, então da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. Proposta aprovada nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da LESC, ela fala sobre a criação da Polícia Penal com um dos órgãos de segurança pública de Santa Catarina. Já que o ensino público, segundo eles, seria para todos. Então, todos os alunos, caso as aulas voltassem, deveriam voltar para as aulas presenciais. Além disso, também uma outra informação é que os professores, os educadores da rede pública da região, cerca de 33% deles fazem parte, então, de grupo de risco. Então, estariam mais vulneráveis a possíveis consequências da pandemia da Covid-19. Quais são os municípios da ANFRE, Fernando? Vamos repassar aqui então. Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. Toda essa região que fica no litoral norte de Santa Catarina, que fica aí na Foz do Rio Itajaí, então as aulas não irão retornar. O orçamento que estaria previsto para reformas, para melhorar a infraestrutura das escolas, será então investido na manutenção das aulas online nessa região. Fernando, volto com você. Legal, obrigado pelas informações. Este é Estevão Limana trazendo para a gente então a decisão dos prefeitos das cidades da Foz do Rio Itajaí. É a região da ANFRE. E ao longo das próximas semanas, os prefeitos de Santa Catarina vão se reunindo para tomarem a decisão. As aulas presenciais voltam ou não voltam a partir do dia 13? A partir do dia 13, quando aconteceu aí, portanto, o anúncio do governo para o retorno das aulas presenciais. Seguimos com você aqui porque a Prefeitura de Joinville publicou um novo edital. Desta vez o motivo é o cercamento do Centro Eventos Carl Hansen, que é um importante equipamento cultural da maior cidade aqui de Santa Catarina. A ideia é o quê? O projeto quer trazer mais segurança e também comodidade para quem usa o Centro Eventos Carl Hansen. Cercar. Dá só uma olhada, quem traz para a gente as informações é o David Sacramento. Olá, Fernando. Olá, Maria e a todos que estão assistindo o SBT Meio-Dia. Com certeza, uma grande novidade para os joinvilenses que utilizam esse espaço cultural, que é o Centro Eventos Carl Hansen, que fica aqui no centro de Joinville e é tão importante para os joinvilenses. Esse equipamento ele vai receber agora esses portões e também esse cercamento que com certeza vai trazer mais conforto e comodidade para as pessoas que fazem uso aqui do equipamento. Essas grades vão ser instaladas nos acessos pela Rua Oreste Guimarães e entradas laterais junto ao Expocentro Edmundo Dobrava. Então, após a aplicação dessas grades, Fernando, vai ficar então proibido o uso do estacionamento por clientes de estabelecimento nos arredores, porque é muito comum quando ocorre aqui eventos no Carl Hansen, o estacionamento ele fica repleto de carros de pessoas que nem estão utilizando o espaço. E o equipamento fica sem aquela vaga e causa bastante desconforto para a população que utiliza aqui o equipamento. Então a população vai continuar tendo total acesso ao equipamento cultural. Inclusive, muitas famílias gostam de trazer mesmo crianças para poder se divertir, brincar com bicicleta, também com patins aqui no estacionamento. Esta obra está orçada aí no valor de R$163 mil e o edital já está disponível ali no site da Prefeitura de Joinville. Eu volto com vocês aí no estúdio. 12h08, David Sacramento. A Prefeitura quer cercar o entorno do Centro Eventos Carl Hansen, trazer mais segurança para quem está ali e também para organizar nos dias de eventos. Projeto que está tramitando por lá. Agora a gente fala de segurança pública. Você já ouviu falar da Polícia Penal? Pois é. Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, foi apresentada na Assembleia Legislativa e o repórter Laércio Botega vai trazer para a gente os detalhes. Santa Catarina pode criar essa tal Polícia Penal, que é uma evolução dos agentes penitenciários. Estou certo ou estou errado, hein, Laércio Botega?
Você está certo, Fernando Machado. A Polícia Penal é uma nova corporação que será composta, de fato, pelos antigos agentes penitenciários. É o que garante essa PEC, que foi de autoria do governo do Estado. Ela altera a Constituição estadual e inclui essa nova modalidade. Lembrando que a proposta foi aprovada durante esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Alesc, aqui em Santa Catarina, e fala sobre a criação da Polícia Penal com um dos órgãos de segurança pública no Estado. Essa nova PEC vem após a aprovação da criação da Polícia Penal pelo Congresso Nacional no fim do ano passado, 2019. Desde então, cabe aos estados, nesse caso agora a Santa Catarina, fazer a inclusão da corporação nas suas constituições, que é o que Santa Catarina, como eu disse, vem fazendo. Lembrando que os novos policiais penais, eles vão ser incorporados a partir de concursos públicos e também da transformação dos cargos de agentes penitenciários. Ou seja, os agentes penitenciários hoje poderão se transformar em policiais penais, a Polícia Penal que vai ser criada aqui em Santa Catarina. Lembrando que agora a PEC ela segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento. Fernando. Muito bom, Laércio Botega. Obrigado pelas informações. Então, a PEC já está na Assembleia Legislativa. A ideia é simples. Transformar, simples, mas muito importante e muito relevante. Transformar os agentes penitenciários em policiais. A Polícia Penal. Com novos benefícios, com melhores salários, com melhores condições de trabalho. Indiscutível, uma boa proposta. Eu ouvi um deputado, quando questionado sobre este assunto, nesta quarta-feira, falando o seguinte: não, estou sendo muito cobrado, mas este não é um assunto prioritário, mas vamos colocar em tramitação. A resposta está sendo dada. Está sendo dada a resposta com a tramitação dessa PEC, mas é um assunto que talvez não seja de tanta relevância neste momento, não seja prioridade. Não é a prioridade para o nobre deputado que trabalha no ar-condicionado, não é mesmo? Discutindo leis. Agora eu quero ver para quem está lá na linha de frente, para quem tem que enfrentar bandido perigoso todos os dias, mais do que isso, deixar a família em casa, arriscar-se para garantir a segurança de todos nós. Porque a gente está falando de pessoas que lidam diariamente com reclusos, que atentaram contra a sociedade. Então é a nossa segurança. Seguimos com você aqui, uma boa proposta. Será que as crianças estão passando por dificuldade, Maria Esther, durante essa pandemia? Fernanda, a gente vai falar sobre isso agora. A gente quer saber como é que o filho do pessoal de casa está lidando com o isolamento, porque para muitas crianças não está sendo fácil. Algumas até, Fernanda, desenvolveram aí ansiedade nesses últimos meses aí. Pois é. E a gente vai mostrar agora na reportagem de Laércio Botega, que traz inclusive dicas importantes. O bullying aumentou. Dá só uma olhada. A Juliana é professora. Desde quando a pandemia chegou, ela passou a trabalhar em casa. Afinal, estamos sem aulas presenciais, é tudo online. E isso refletiu, inclusive, no cotidiano dos filhos, o Vitor e o Nicolas, que também estão no isolamento. O mais velho, o Nicolas, de 12 anos, foi o que mais sentiu nos primeiros meses. Sentia falta da rotina da escola, dos amigos, da rotina de treino, né? Que ele treina futebol. Então, isso tudo deixava ele um pouco mais ansioso. Ele demonstrava, às vezes, com a falta de sono, enroendo as unhas. Ele perguntava muito sobre a volta? Perguntava no início, como a gente ficou muito dentro, né, de casa, muito na questão da quarentena mesmo, então ele perguntava bastante assim, em relação a quando a gente voltaria ao normal. Comecei a ficar um pouco mais preocupado, mais ansioso no voltar para a escola, com falta do estudo, né, que para mim foi um pouco mais difícil. Esse aqui é o Vitor. É o outro filho da Juliana, mais novo, ele tem 6 anos. Vitor, você estava contando pra gente aqui que sente saudade da creche. Por quê? Por causa dos amigos, né? Que é muito feliz ter eles, que a gente pode brincar lá no parquinho com eles. E como é que tá pra você ter que ficar dentro de casa? Qual o lado bom e o lado ruim? Vamos lá, o lado bom.
que a gente tá com os pais e que a gente tem uma casa, né? E também que eu posso brincar com os meus brinquedos. E o lado ruim de ficar dentro de casa? Que a gente não pode ver os amigos. Tá doido para ver eles, então? Uhum. A mãe, claro, começou a ver formas de diminuir a ansiedade dos filhos, principalmente do mais velho, com uma série de atividades. Tudo para ir preparando para o pós-pandemia que todos aguardam. Então a gente procura estar deixando eles mais próximo da rotina, o horário de acordar, o horário de dormir, o horário das refeições, a atividade física dentro de casa. Então a gente procura estar colocando eles nessa rotina para que quando a gente, o pós-pandemia, quando todo mundo retorne, a uma vida normal, eles consigam se adaptar com aquilo que eles já tinham. O que a Juliana faz é um passo importante para dar apoio para a garotada, que está dentro de casa desde março. Se a partir nesse momento os pais e os filhos ficarem muito grudados em casa, o tempo todo juntos, os pais também não saírem às vezes, por exemplo, para fazer coisas do trabalho fora, não tiver uma mínima separação, isso vai ficar mais difícil. Então, o ideal é ir trabalhando aos poucos. E existem outras formas de trabalhar esse retorno aos poucos. Fazendo algum passeio que seja seguro, que seja num local sem aglomeração, que as crianças possam, nem que seja para andar de carro, sair um pouco de casa para andar de carro. Ou os pais fazerem movimentos também de assim, eu vou fazer essa reunião lá no meu local de trabalho mesmo, e que o filho fique um pouquinho distante do pai e da mãe também, para ir se adaptando, lembrando que a criança já ficava na escola sem os pais, né? Trazer isso de uma maneira leve, isso é bem importante. Tá certo, e a gente vai continuar falando desse desafio das crianças agora na pandemia, mas para falar de um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde sobre o aumento de bullying e também outras manifestações de ódio online nesse período aí de isolamento. Eu vou conversar com a psicóloga Marina Sorrentino, tá ao vivo com a gente aqui por Skype. Marina, eu quero que primeiro você explique para a gente por que esse aumento, né? Essa manifestação de ódio, enfim, explicar o motivo disso tudo. Bom dia para você. Bom dia. Então, o bullying, na verdade, ele sempre aconteceu no ambiente escolar. E agora que as crianças e os adolescentes estão em casa, estão tendo muito acesso à internet, WhatsApp, aplicativos de conversa e mídias sociais, o bullying está se manifestando muito mais agora como cyberbullying, que é onde eles têm mais acesso para mostrar a raiva, para demonstrar o desafeto com o outro, para fazer coisas desagradáveis com o outro. E as nossas crianças e adolescentes, eles estão muito isolados e eles estão sentindo isso e às vezes se manifesta, de forma muito incoerente, de forma agressiva e violenta com o outro, como um cyberbullying e o bullying que está sendo realizado com muita intensidade nesse momento. Marina, a gente sempre fala muito dos riscos, do bullying, mas com esse aumento é bom a gente ressaltar mais uma vez, os perigos. O que o bullying pode causar na vida de uma criança? Nossa, assim, emocionalmente, uma criança ou um adolescente que é exposto de forma agressiva ou violenta ou ridicularizado a partir de um bullying, pode gerar uma situação traumática, uma situação onde a criança não consegue nem ir para a escola. Daqui a pouco a gente vai ter, muito em breve, o retorno para a aula. Então, tem crianças que já estão sofrendo porque não querem enfrentar a grande turma, porque é muito comum essa agressividade, ela está sendo realizada. Eu tenho percebido e tenho visto assim em outros grupos, às vezes os professores eles estão num grupo dando aula ali, e as crianças fazem um outro grupo onde elas estão cometendo bullying, falando mal das outras crianças. E a pessoa que ofende, ela de alguma maneira, ela também é uma criança que precisa de tratamento, mas o ofendido, o humilhado, ele vai ficar com resquícios de trauma, de medo, vai querer se isolar cada vez mais. Então é muito importante que os professores nesse momento também se deem conta que isso está acontecendo
e que os pais prestem muita atenção no andamento das aulas, de alguma maneira, se a criança está assistindo aula no quarto, de deixar a porta aberta, de dar uma olhada no que está acontecendo, se tem mudança drástica de comportamento, é muito importante estar observando, já que a gente está num momento de isolamento. Então, perceber o que está acontecendo é muito significativo para dar conta disso antes que isso se transforme numa questão muito traumática e muito forte, que vai machucar demais essa criança e ela vai ter muita dificuldade de retornar às aulas. Marina, tem pais participando pelo WhatsApp, vamos ver o que chegou? Daí a gente aproveita que você está aqui e já respondemos ao vivo. A Vitória, ela perguntou assim, como eu percebo que o meu filho está sofrendo bullying? Muito importante essa pergunta da Vitória. Então, estar atento, perceber, estar sempre, os pais estão fazendo alguma atividade durante o dia e os filhos estão na internet, estão participando de uma aula ou estão num bate-papo. Então, de ter esse olhar muito atento, porque a criança que está sofrendo bullying, ela muito provavelmente vai ter alteração de comportamento. Claro que a gente já está numa pandemia, a gente já está num isolamento e as crianças e os adolescentes, eles estão percebendo, tem alguns que estão muito isolados. Então, trazer essa criança e criar um espaço de diálogo, ter um momento de conversar, de perguntar como que foi o dia, como que foi a aula, como que estão sendo as atividades e os coleguinhas, abrir um espaço de escuta, sem julgamento, para que essa criança ela tenha a coragem de falar, porque é muito importante que ela fala. Muitas vezes os pais vão descobrir isso já está acontecendo há muito tempo. Por quê? Porque a criança fica com vergonha, ela fica com medo e a gente, enquanto pais, precisa abrir um espaço de diálogo dentro de casa para que a criança se sinta útil, para que ela consiga realmente falar o que ela está sentindo e o que ela está percebendo, o que ela está vivenciando. A gente precisa abrir esse espaço dentro do nosso lar. Entendi. Precisa dar oportunidade para a criança falar e se abrir, né, Marina? Agora, dicas mesmo de proteção. É claro que você já deu ali algumas dicas do que fazer mesmo, dos pais prestarem atenção no que os filhos estão fazendo, dar sempre uma olhadinha no computador, na troca de mensagens, né? A gente sabe que muitos pais já desde a infância, desde a juventude ali, já querem que o filho tenha privacidade, né? Já priorizam isso também. Mas como tentar fazer isso, né, sem invadir a privacidade do filho, por exemplo, né, ter esse cuidado todo? Então, eu gosto de falar muito no consultório na questão de liberdade com responsabilidade. Então, dar liberdade é muito importante para que a criança tenha autonomia, para que ela consiga evoluir no desenvolvimento tanto psíquico quanto motor, emocional, em vários sentidos. Então, precisa se dar uma liberdade, uma certa liberdade, mas uma liberdade vigiada. Então, a gente precisa prestar atenção no que vai além das palavras, no que vai além, muito mais além do comportamento, estar atento a tudo que está acontecendo. Não simplesmente, toma um celular e vai jogar, pega e vai, se tranca no quarto e vai assistir a tua aula, fazer as suas atividades. A participação dos pais nesse momento, ela é muito significativa e importante, porque geralmente a maioria dos pais, assim, eles estão indo trabalhar e as crianças estão tendo um tempo maior em frente ao computador, maior em frente ao celular. Então, estar perto e abrir esse espaço de fala. A gente precisa permitir que os nossos filhos tenham essa oportunidade de se comunicar, falar o que está incomodando, o que não incomoda, o que incomoda realmente e também falar sobre o assunto. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, assuntos que venham aparecendo, que venham surgindo. Os pais, eles não podem fingir que não estão vendo. A gente precisa chamar os nossos filhos e vamos conversar. Eu vi aqui uma reportagem no SBT, a gente está falando sobre bullying. Já sofreu isso? Já viu isso acontecer com algum amigo? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que abrir esse espaço de conversa e diálogo é o que a gente pode fazer de mais significativo, dando a liberdade e repassando a responsabilidade para essa criança
e abrindo espaço para que, se tiver acontecendo algum tipo de manifestação incoerente ou significativa, abusiva ou violenta, para que essa criança e o adolescente possam falar. Certo. Marina, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas orientações, principalmente para os pais que estão acompanhando o SBT Meio Dia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá aí, Fernando. Os pais têm que ficar ligados, né, no que o filho está ali na internet, nas mensagens, enfim. Como ela disse ali, tem que ter uma liberdade, mas vigiada, né? Muito bem. Olha, minha gente, os casos de dengue voltaram a crescer em Blumenau. Por isso eu vou para lá ao vivo agora conversar com o Estevão Limana, porque tem plano de contingência já sendo planejado para tentar segurar esse crescimento nos casos de dengue na cidade. Como é que vai funcionar esse plano de contingência, hein, Estevão? Pois é, Fernando, porque até agora, em 2020, até o início de outubro, agora foram encontradas cerca de 922 focos com larvas do mosquito Aedes aegypti aqui em Blumenau, Fernando. Um número muito alto que, se comparado com o ano passado, 2019, que apresentou o registro de 308 focos. Por conta disso, então, a Prefeitura de Blumenau publicou um novo plano de contingência para o enfrentamento dessas doenças. Foram definidas equipes de 65 profissionais da saúde que vão fiscalizar os bairros do município. O plano de contingência está focado em 4 eixos. Em um primeiro momento, serão feitas as fiscalizações em residências, procurando locais onde possa haver o foco do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e também da zika vírus. Em um segundo momento, serão identificados os pacientes que estão ativos. Depois disso, eles receberão toda a assistência médica para que o quadro não evolua para algo grave e, por último, serão feitas ações integradas de educação ao combate para a comunidade, ensinando qual é a melhor forma de prevenção. E a gente reforça aqui, não deixar água parada em qualquer lugar, no pátio de casa, atrás, na sacada do apartamento, não deixar água parada, porque para o mosquito não se proliferar, ele precisa, para o mosquito proliferar, ele pode ser proliferado em água limpa e água suja. Então, melhor é não deixar água parada em nenhum potinho de planta, pneu no pátio, é tirar tudo, deixar em dia para que as larvas do Aedes aegypti não sejam proliferadas e nós não tenhamos mais casos de dengue, chikungunya e febre amarela no município. Volto com você, Fernando. Tá bom, Estevão, muito obrigado pela participação. Então é dengue, chikungunya e olha aí, ó. Plano de contingência sendo desenvolvido em Blumenau, mas não adianta. Não adianta a prefeitura mover rios e fundos para resolver o problema se você aí de casa não dá uma olhadinha no terreno, não virar o pneu, o vasinho da planta. Não tem jeito, é responsabilidade de todos. Na Serra Catarinense, a preocupação é outra, a febre amarela. E tem vacinação acontecendo por lá. Quem traz os detalhes é a Ana Carolina de Lima. Boa tarde, Fernando. Então, a preocupação aqui em Lages quanto à febre amarela é sobre a vacinação. Do início do ano até essa última terça-feira, foram imunizadas contra a febre amarela apenas 4.645 pessoas em Lages. É importante a gente reforçar que pode se vacinar contra a febre amarela pessoas dos 9 meses de idade até os 59 anos. E os adultos que já tomaram a vacina não precisam se preocupar. Não é necessário tomar uma segunda dose. A única exceção da vacina contra a febre amarela é para os doentes crônicos. Doentes crônicos não podem estar se imunizando contra a febre amarela. Lembrando que a febre amarela ela é transmitida por um mosquito e só nesse ano 85 macacos já foram infectados aqui em Santa Catarina. A maioria deles na região do Alto Vale, bastante próxima aqui da Serra Catarinense, sendo uma doença que atinge tanto os animais quanto os seres humanos, o que há registros aqui em Santa Catarina. Também reforça-se a importância de se imunizar contra a febre amarela. Aqui em Lages, a vacinação ela continua, porém, por conta da pandemia do coronavírus, somente por agendamento. Então, você que está assistindo a gente aqui em Lages, você precisa entrar em contato por telefone com a unidade básica de saúde do seu bairro e agendar o melhor momento para fazer a vacina contra a febre amarela. Lembrando que as unidades de saúde ficam abertas aqui em Lages das 7 da manhã até as 17 horas, de segunda a sexta-feira. Voltamos ao estúdio. A Ana Carolina de Lima está lá na Vigilância Epidemiológica de Lages, na Central de Vacinas. Importante essa informação que a Ana trouxe para a gente, que é só por agendamento.
Como é que está o movimento agora, neste momento aí? Por ser um processo agendado, eu acredito que deve estar tranquilo, né? Tranquilo e seguro. Como é que está funcionando aí? Quais são os passos, hein, Ana? O pessoal chega aí na vigilância epidemiológica, faz uma triagem, conversa com quem? A vacina demora muito tempo? Está seguro para o pessoal sair de casa fazer a vacina aí ou não? Sim, Fernando, uma das principais preocupações, né, tanto das pessoas quanto da administração, seria ir até a unidade de saúde para estar fazendo a vacina contra a febre amarela. E aqui na vigilância epidemiológica, tantas outras vacinas também, né, que podem ser feitas. Então, o processo mais seguro é sempre entrar em contato pelo telefone para que seja possível, né, um distanciamento nos horários de cada uma das pessoas que vão estar fazendo a vacina. Como você bem falou, Fernando, por conta de ser agendado, nesse momento a central de vacinas aqui, a vigilância epidemiológica, está com movimento bastante tranquilo. Então, a gente espera que siga assim, né? Se haver uma aglomeração, tem problema aí. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ana. Tranquilo, então, tá seguro. Obrigado pelas informações. Vacinas que estão sendo colocadas à disposição também em Lages, na Serra Catarinense. Vamos lá. Sobre o Outubro Rosa, a campanha de combate ao câncer de mama, hoje vocês vão conhecer voluntárias que ajudam mulheres com a doença, na recuperação, na autoestima, Maria Isso mesmo, Esther. porque a gente sabe que a doença afeta não só a saúde, mas também o psicológico, né, Fernando, dessas pacientes aí. E essas duas se doam todo o trabalho delas para essas pacientes em recuperação. Olha só que bacana. Tatiana descobriu o câncer de mama em 2016. E eu sentia embaixo do meu braço um queimor e um nódulozinho na mama esquerda. Por conta de uma doença grave, ela não conseguiu fazer a quimioterapia e, por indicação médica, teve que retirar a mama como forma de prevenção. É uma sensação assim que não tem palavras, né? Porque falta alguma coisa. Através de um voluntariado, desenhar a auréola. No momento que eu vi que estava ali aparecendo a areola, parecia assim que faltava a cerejinha no bolo, sabe? Foi uma emoção muito grande e como se fosse assim a última etapa para eu novamente me sentir mulher, me sentir segura. É para trazer esse tipo de sentimento que a Shirley trabalha como voluntária. Foi em um grande curso de micropigmentação em 2016 que ela descobriu o seu propósito de vida. E um deles foi a reconstrução areolar, que foi um patamar a mais dentro do meu trabalho, onde a partir daí eu comecei a fazer realmente o trabalho de voluntariado dentro da reconstrução areolar para pacientes de câncer que não têm procedimento, não têm areola e precisam desse procedimento. E depois de atender a primeira cliente, ela sentiu que precisava fazer algo a mais. Foi aí que nasceu o projeto Mamas com Amor. Ela era uma viúva há mais de 15 anos e ela não tinha uma das areolas. Então, eu fiz todo o procedimento, rolou aquela emoção, aquele abraço gostoso. E eu percebi, meu Deus, quanta energia, quanto amor tem nesse procedimento. Então, são muitas histórias de superação, de dor que eu conheço aqui. E muitas delas têm a condição financeira um pouco mais baixa após todo o tratamento, né? Então, eu decidi que eu não cobraria esse procedimento de reconstrução areolar. A chegada da pandemia ajudou a expandir a atuação do projeto. Então, eu montei um grupo de mais de 140 profissionais e eu ensinei toda a técnica de forma gratuita para elas. Nós ficamos quase um mês em isolamento na quarentena, aprendendo a técnica de reconstrução areolar, que foi a minha primeira turma de reconstrução areolar online. E foi fantástico e todas elas estão sendo inseridas aos poucos dentro do processo do projeto Mamas com Amor. A Erotildes também não paralisou seu trabalho voluntário por causa da pandemia. Para mim é uma alegria. Para mim é uma alegria. Eu não vejo a hora de estar pronta e eu levar essas perucas para elas. Ela faz perucas para mulheres com câncer de mama há 6 anos. É tão bom, já é uma alegria, sabe? É uma alegria poder ajudar. Eu gosto muito, assim, é uma alegria muito grande para mim. É uma satisfação poder ajudar o próximo. Se eu pudesse, eu ajudaria mais, né? Então, eu faço o que eu posso.
né, para poder levar alegria para elas. Essas duas voluntárias e tantas outras seguem todos os dias levantando e reconquistando a autoestima de mulheres que enfrentam a doença, criando assim uma rede de apoio que cuida não só da saúde física, mas também da saúde mental de quem travou uma grande batalha com o próprio corpo. Elas estão curadas do corpo, mas a alma delas não está curada. Então eu sempre falo que a reconstrução areolar, dentro desse processo todo, é o ponto final no tratamento. É o que vai trazer para ela essa sensação de estar curada, porque ela não vai se ver mais mutilada diante do espelho. Então, o corpo está curado, ela está feliz e ela está grata pela cura, mas lá no íntimo ela ainda tem esse sofrimento. E aí, com a reconstrução areolar, a gente consegue colocar um ponto final e trazer esse resgate da autoestima e que a vida pode ser tocada agora, enfim, porque ela está curada. Parabéns, né, para essas voluntárias. Aí a gente viu a importância do trabalho delas. A gente continua falando de Outubro Rosa ao longo de todo esse mês aqui no SBT Meio Dia. E olha aí, em Chapecó, o nível do principal manancial responsável pelo abastecimento de água do município está 40% abaixo do normal. Para aumentar a capacidade de água do local, a Casan divulgou que vai realizar uma limpeza no Lajeado São José. Olha aí. Apesar da situação crítica, a limpeza do Lajeado São José está prevista apenas para o início de 2021. De acordo com a Casan, desde a década de 1970, não é feita uma limpeza na barragem do Lajeado. Com o crescimento das cidades, né, a remoção de mexe terra, enfim, e esse material acaba se depositando muitas vezes no lajeado, né? Então é necessário fazer essa limpeza para a gente recuperar esse volume útil. O Lajeado São José é a microbacia que abastece a área urbana de Chapecó e é responsável por fornecer água para cerca de 86 mil unidades consumidoras no município. Hoje, o local está com um nível de volume de água 40% abaixo do normal. A gente está passando por uma situação de estiagem, uma das maiores dos últimos anos. Então, os mananciais superficiais, os mananciais subterrâneos, eles não conseguem uma recarga significativa para que os níveis se normalizem. Então, a gente fica em atenção, né, em analisar pontualmente, diariamente, todos esses mananciais da região, né, para que a gente mantenha e tenha o abastecimento normalizado em todos os municípios. De acordo com a Epagri-Ciran, de 2019 até agora, existe um déficit no município de 658 milímetros de chuva. Além disso, 4 cidades de Santa Catarina estão em estado crítico de escassez de água e outras 11 em alerta, situação que preocupa e gera alerta aos consumidores. E a gente sempre conta com a população na questão do uso consciente da água, do uso racional da água, já que a perspectiva de chuvas para os próximos dias, para esse mês, os próximos meses, são bem poucas, né? Pois é, gente. Falando em estiagem, a Vanessa acabou de citar aí na reportagem que 4 cidades de Santa Catarina estão em estado grave por conta da escassez de água. O governo do estado acabou de divulgar, inclusive, um boletim reforçando a necessidade do uso racional da água aqui no nosso estado. A gente vai conversar ao vivo agora com o Vitor Luiz Padilha. Ele é assessor técnico da Gerência de Monitoramento Hidrológico da Defesa Civil e vai contar pra gente sobre essa questão da estiagem mesmo, fazer um alerta, porque como a gente viu, a situação está escassa, né, Vitor? Bom dia para você, obrigada por nos receber, conversar com a gente aqui no SBT Meio Dia. Atualiza pra gente essa situação, porque a gente tá com chuva, né? Tem previsão de chuva, ontem deu aquela chuvarada aqui no estado, hoje para amanhã ainda tem previsão de chuva. Vitor, a escassez, né, dessa água aí, da estiagem, conta pra gente a situação de Santa Catarina hoje. Bom, boa tarde a todos os telespectadores. A gente publicou ontem, né, o Boletim Hidrometeorológico Integrado, que a gente faz aí em parceria com diversas instituições do Estado, né, voltado justamente para essa questão, né, o abastecimento, né, humano em todos os municípios. Né, a gente busca trazer nesse boletim um raio-x dos 295 municípios do Estado, né, e lá a gente classifica eles em normal, atenção, alerta e crítico. Né.
nesse último boletim que a gente publicou ontem, né, a gente teve uma mudança de tendência, que a gente chama, né? Enquanto que nos boletins anteriores, né, a gente está na versão agora número 10, nos boletins anteriores a gente viu uma tendência de melhora. A partir desse momento, né, a gente fez uma avaliação das duas grandes bacias representativas do estado, do Rio Uruguai, né, que representa o sul e o oeste do estado, e do Rio Iguaçu, mais ao norte do estado, onde a gente encontra um déficit, né, de 40% em relação ao índice hidrológico, né, que seria a capacidade de armazenamento de água do solo em todas as regiões do estado, né. Com base nessa análise, né, a gente pôde perceber que tem uma tendência aí até o verão de 2021, né, para novamente um agravamento da estiagem. Então, a gente vem com esse alerta, né. Obviamente, é uma tendência, a gente está avaliando uma previsão de longo prazo, né, a gente está ultrapassando os nossos 3 meses, então 6 meses, a gente está olhando até março de 2021 e vislumbrando, né, uma possibilidade de agravamento da estiagem, né, então a gente deixa esse alerta a toda a população catarinense. Tá certo. A gente acabou de ver na reportagem que nós mostramos aqui que a região de Chapecó, a região oeste, está muito afetada. Você citou agora alguma cidade ali também da região sul, né, os mananciais por ali, mas que regiões a gente tem que falar para o pessoal ficar mais atento e cuidar mais ainda com esse uso racional da água? Certo. A atualização que a gente teve ontem, tendo esse reporte, né, a gente tem esse reporte das agências reguladoras de abastecimento, que ficam em cima dos nossos fiscalizam, né, todas as companhias de abastecimento. E aí, com base no reporte das agências, a gente teve assim uma sensível mudança, uma alteração maior na região do extremo oeste, né? A gente percebe que tem 4 municípios lá na região do extremo oeste em estado crítico, né, que indica que já está exaurindo, né, a capacidade do município, né, de atender o abastecimento nesses locais, e também muitos municípios em alerta e atenção, né, que nos mostra para ficar atentos, né, nos próximos dias que podem haver decretações de emergência, né? A gente recebe, inclusive, faz homologações aqui pelo município do estado. Tá certo, então, Vitor. Pode continuar. Um alerta especial para a região. Desculpa. Um alerta em especial, então, para a região do extremo oeste, né? E nos próximos meses a gente deve estar atualizando, né? A gente recomenda, então, o uso racional da água, né? E também ficar atento às novas atualizações, né, da previsão do tempo, do clima. Tá certo, Vitor. Muito obrigada pela sua participação aqui. Um alerta que vale principalmente, como o Vitor acabou de falar, para a região oeste e extremo oeste aqui de Santa Catarina, mas o alerta, claro, vale para todo o nosso estado de uso racional de água, porque, como ele disse, no verão a gente pode sentir os prejuízos aí da estiagem. Muito obrigada. Agradeço vocês. Já que a gente está falando aí de chuva ou da falta dela, né? Vamos para a previsão do tempo? Porque, olha, depois da chuvarada de ontem, gente, que causou estrago, principalmente no Vale do Itajaí, hoje ainda o tempo continua instável, como vocês podem ver nas imagens. Vocês estão vendo aí imagens ao vivo aqui da capital, Florianópolis. Muitas nuvens no céu, a gente tem aí momentos de chuvinha fraca, né? Mas tem alerta de pancadas de chuva para hoje também, um alerta aí de temporais, viu? E as temperaturas estão mais amenas. Ainda a gente sente um certo abafamento, né? Mas já tem as temperaturas um pouco mais amenas por conta dessa grande presença de nuvens que a gente está vendo aí no céu. No sul do estado, a máxima hoje é de 18 graus. Aqui na Grande Florianópolis não deve passar de 21. Subindo um pouquinho, região do Vale do Itajaí, a máxima é de 22. Na Serra é 20. Região oeste esquenta um pouco mais, chega a 25 graus agora à tarde. E no norte, a máxima é de 23. E amanhã continua esse tempo instável, a previsão de pancadas de chuva também e, mais uma vez, anota aí, risco de temporais isolados. E as temperaturas amenas também para essa sexta-feira. São Francisco do Sul, a máxima é de 22 na região norte. Em Brusque e Içara, a máxima é de 20. Palhoça chega a 19 graus aqui na Grande Florianópolis. Ó, a gente vê que já tem uma boa queda nas temperaturas, né? Em Joaçaba, na região oeste, a máxima é de 19. E em Urubici, a máxima é de 17. É engraçado, né, Fernando, que por um lado a gente mostra os estragos da chuvarada e por outro lado, né, um outro viés, a gente mostra que precisa sim de chuva para a gente não sofrer com a estiagem lá na frente. Onde é que está o equilíbrio, né, Maria Esther? Exatamente. Quando não tem, não tem. Aí quando vem para fazer destruição. Que situação. Quem está vivendo nesses municípios que já sofrem com a seca é racionar mesmo, não tem jeito, né, Maricel? Não dá para ficar lavando calçada, não dá para ficar jogando água potável fora. Bom,
As cidades de Balneário Camboriú, Florianópolis estão na lista das cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil para se comprar. Pois é, vai construir, vai reformar, vai comprar um terreno novo, o metro quadrado mais caro do Brasil. Florianópolis e Balneário Camboriú. Em Floripa, a situação fica ainda pior, porque a cesta básica no último mês foi também a mais cara do Brasil, quase R$600. É inviável para muitas pessoas morar na capital catarinense. E aí, quais são os fatores e as estratégias de quem ainda assim quer morar na ilha de Santa Catarina? A Carolina Fernandes vai mostrar para a gente. Uma pesquisa que analisa tendências no mercado imobiliário mostrou que, mesmo com a pandemia, o valor do metro quadrado das principais cidades catarinenses aumentou. Para comprar, o metro quadrado de Balneário Camboriú é o mais caro do estado, uma média de R$ 7.491. Já na capital, a variação de quase 6% no acumulado dos últimos 12 meses puxou o valor para uma média de R$ 7.285 por metro quadrado. São alguns fatores que eu vejo dessa forma: qualidade de vida, segurança. E eu tinha comentado sobre TI, né? Nós, Florianópolis tem uma área de TI que tem muita demanda por técnicos bons, né? Então é aquela história, você tem uma demanda grande, as pessoas vindo, e obviamente a oferta não está tão grande e repercute no preço, né? As variações já eram esperadas. E para quem quiser comprar algum imóvel na capital, a tendência de crescimento deve continuar. Os bairros mais caros, segundo a pesquisa, são Jurerê Internacional, Agronômica, Jurerê Tradicional e Campeche. Em Florianópolis, você sabe, é uma ilha e você, com o tempo, a disponibilidade de terrenos, novas construções, isso aí vai caindo, né? Esse percentual à disposição. Então, a tendência é crescimento de valor de venda. Eu não tenho a menor dúvida. Para essa especialista financeira, o jeito é ter estratégia. Olhar para os nossos gastos com muita atenção, ver se a gente não está tendo algum gasto que não é necessário, né, que é supérfluo, e a gente rever. Por exemplo, gasto de TV a cabo, né, ver se a gente está utilizando aquele cafezinho que a gente toma todo dia, ou o suco. Então tem várias despesas que realmente a gente pode tirar do nosso dia a dia, para a gente conseguir focar naquilo que a gente realmente quer, que é morar na cidade dos sonhos, né? Florianópolis, por exemplo. Entender a própria realidade e o bolso é fundamental. Se a gente perceber que a nossa renda não consegue pagar o padrão de vida de Florianópolis, a gente pode tomar algumas medidas, que é morar no continente, né, onde o aluguel, as coisas são mais baratas. A gente abrir mão de ter um carro, né, pegar o dinheiro, investir e andar de Uber, né? Então tem várias coisas que a gente pode olhar e decidir o que é mais importante, tá? Então são medidas que a gente faz no dia a dia e a gente consegue arranjar soluções para aquilo que a gente quer. E além de todo esse aumento no preço do metro quadrado da capital e as estratégias para poder morar aqui, o Diese também mostrou em setembro que o preço da cesta básica aqui na capital foi o maior do Brasil, cerca de R$ 582. O estudo também mostrou que para uma pessoa comprar todos os alimentos da cesta básica, precisa trabalhar mais de 104 horas. A Mônica é psicóloga. Mônica, o que a gente pode fazer, né? Morando em Florianópolis, tá caro para se alimentar, caro para morar, como se reinventar num cenário como esse? Então, quanto maior o planejamento, maior a segurança, menor as incertezas, menos estresse e uma saúde mental melhorada, inclusive podendo desfrutar de coisas positivas e não ficar só no momento de estresse. Se está tudo organizado, tem tempo para lazer, consegue abrir a mente para estar mais aberto mesmo a situações de prazer, lazer, e tão necessárias para a nossa saúde mental. É isso, dicas valiosas, economizar, não tem jeito. Mas
já serve de alerta aí para quem está pensando em mudar para Florianópolis. É caro, mas também tem seus benefícios, né, Maria Esther? Vai dizer que não tem. Se tem, é bom demais morar aqui, né? Bom, muito bom. Vamos lá, daqui a pouco, Cláudio Prisco Paraíso vai estar com a gente aqui no SBT Meio Dia, vai comentar o dia da votação do processo de impeachment contra Carlos Moisés da Silva e Daniela Rainer, porque agora foi definida a data da votação no júri especial. E também vamos falar do início da campanha eleitoral. Maria Esther, amanhã já começa a campanha no rádio e na TV, Maria Esther. Isso mesmo. E você, como jovem que é, Maria Esther, deve fazer esse chamamento para os jovens participarem das eleições, porque está tudo meio assim de lado, né? Você está sentindo esse clima de, tá tudo meio, deixa rolar. Confesso que eu não estou sentindo nada desse clima, Fernando. Nada. De eleição, a partir de amanhã assim, eu acho que a gente vai mergulhar mesmo nisso, né? Talvez, né? Porque por enquanto, sei lá, não sei nem quem é candidato. Não está meio assim? Tá. Vamos ver se muda a partir de amanhã. Agora, Maria Esther, eu quero te fazer um convite. Faça, Fernando. Posso te fazer um convite, Maria Pode. Esther? Você vai aceitar? Eu vou aceitar. Quer ir no cinema comigo, Maria Esther? Eu quero, Fernando. Vamos? Então vamos para o cinema. Saudade de um cineminha, né, Vamos minha para o filha? cinema com o Estevão Limana, porque os cinemas estão reabrindo em Blumenau. Que filme você quer ver nesse cinema, Maria Esther? Ai, Fernando, eu não sei, eu tô tão por fora. Sabe qual é o melhor filme que eu já vi? Um Lugar Silencioso. Ô, Estevão, segura aí enquanto a gente bate o nosso papinho aqui. Um Lugar Silencioso. Será que eu já vi esse? Não tem fala nenhuma no filme, é muito bom. Daí eu não gosto. Muito bom. Me diz um filme bom que você gosta. Assim? Me diz um filme bom que você gosta. Filme bom, Fernando? Eu vou pensar enquanto o Estevão entra ao vivo ali, eu vou pensar no filme bom. Estevão, que filme você gostaria de assistir aí nesta sala de cinema, onde você está neste momento marcando a reabertura dos cinemas aí em Blumenau, Estevão Limana? Fernando, o último filme que eu assisti no cinema, e foi aqui no cinema do Shopping Neo Market, foi o filme 1917, que retrata a história, né, de uma equipe, né, que está lutando na Segunda Guerra Mundial, e uma história muito bonita. A gente sabe que a gente que gosta um pouco de imagem, de ação, o filme ele é todo feito em plano sequência, a imagem nunca termina, parece a ação, sempre vai, o caminho vai, não tem nunca fim, não existe em cortes. Esse é um grande filme, 1917, que eu assisti aqui no Shopping Neo Market, ou melhor, é da Primeira Guerra. A Segunda Guerra ia acontecer só lá na década de 30, né, do século 20. Mas, Fernando, para falar do cinema, então, a gente está aqui porque, a partir de hoje, depois de 7 meses quase, a primeira sala de cinema em Santa Catarina vai reabrir, e é aqui em Blumenau. A gente estava até com saudade de vir aqui, ó, ver essas poltronas, de ver essa tela gigante na nossa frente. Então, aqui no GNC de Blumenau, do Shopping Neo Market, a partir da 1h30 da tarde, o cinema vai estar reaberto. Fernando, quais são as regras sanitárias para você poder assistir o filme dessa vez? 50% da capacidade. E se você, Marcos Fernandes, dá uma passadinha aqui para frente para a gente, se você sentar na cadeira aqui, vamos supor, eu sentei aqui com mais 3 familiares na frente, 2 cadeiras aqui na frente não podem estar com pessoas e nem 2 atrás e, é claro, 2 falhadas do lado. Então, o distanciamento social, ele vai ser mantido na sua totalidade aqui dentro do cinema, com 50% da capacidade, é o que está liberado pelo governo do estado. Lembrando, essa liberação aconteceu ainda na semana passada, mas como os cinemas estavam aí há mais de 6 meses sem poder reabrir, estava difícil encontrar os fornecedores, conseguir as chaves de acesso para os filmes, conseguir encher a bomboniera com guloseimas, pipoca, chocolate, refrigerante. Então, hoje, quinta-feira, é a primeira sessão pós a pandemia, durante a pandemia, melhor falando, daqui no estado de Santa Catarina. O primeiro filme, à 1h30 da tarde, é o filme 40 Dias, O Milagre de uma Vida. Então, vai ser aí, né, nesse primeiro dia de sessão de cinema voltando em Santa Catarina. Eu já quero sentar aqui e ficar aqui aproveitando, né, Fernando? Poder aproveitar, trazer a esposa, poder assistir um bom filme que eu gosto muito. Estou com saudade de assistir um filme aqui, Fernando e Maria Esther. Obrigado, Estevão Limana. Bom cinema para você, boa sessão. A partir de agora, desligue os seus celulares, porque vai começar Olho na Pipoca, um filme que te fez chorar. Fernando, eu gostei muito do Coringa. Te fez chorar? Não me fez chorar, foi emocionante, foi emocionante.
Mas para quem não assistiu ainda, recomendo. Boa. Foi o último que eu assisti Green no Book, cinema. muito bom. Green Book, muito bom. Fala do racismo. Muito bom. Ganhou o Oscar, se não me engano, o Green Book. Muito bom. É, muito bom Eu também. assisti depois que você me indicou. Nasce uma Estrela, chorei pra caramba. Chorei, nesse eu chorei bom demais. Também. A Culpa das Estrelas também chora pra caramba. Ai, coisa Qual boa. que é aquele do Lingo Lingo? Lingo Lingo... Aquele bom demais, gente. É bom a gente boa. recomendar. Depois a gente descobre. Vamos lá. Vamos falar de pontos turísticos. A gente sabe que Santa Catarina tem tantos pontos turísticos que fica até difícil de falar de 10, apenas 10. Mas nós escolhemos sim 10 pontos turísticos, porque o número 10 tem nos acompanhado bastante e vai estar cada vez mais frequente na nossa rotina, Maria Esther. Isso mesmo, a gente pegou carona com a Camila Soares, que conhece esse nosso estado de norte a sul e compartilhou com a gente alguns roteiros imperdíveis. Olha aí. Colocar o pé na estrada é com ela mesma. E morar num estado em que a estrada é tão linda e cheia de lugares nota 10 ajuda a Camila a não querer ficar em casa por muito tempo, a não ser que seja necessário. Há anos ela trabalha viajando, olha que sonho, e compartilha tudo na internet. Mas agora é com a gente que ela vai compartilhar 10 sugestões de roteiros por Santa Catarina. Começando pela cidade que ela mora, Floripa. Eu amo morar em Floripa porque eu amo praia e a gente está muito bem servido nesse aspecto aqui na cidade. Mas um ponto muito importante de atração da cidade, que foi reaberto após 28 anos, é a Ponte Hercílio Luz, que eu acho que veio num momento assim que a cidade precisava desse respiro, foi muito importante. Eu acho hoje a Ponte Hercílio Luz um ponto imperdível de visitação. Tá tolo que a gente não ia falar com o Manezinho para deixar essa primeira parada na capital com um toque de manezês. O Rodrigo é um monstro quando se trata de fazer roteiros personalizados. Afinal, como ele mesmo diz, tudo depende do que você gosta e quer conhecer. A sugestão dele é um passeio pelo centro histórico da cidade, que tem algumas lendas bem inusitadas. Governador Oliveira Belo, apaixonado por uma moça linda, com cabelos compridos, olhar profundo, que morava do lado de lá da praça, não tinha contato visual com o governador por causa do quê? Da figueira. O governador então decide tirar a figueira de lá e trazer para ser a rainha da Praça 15, onde hoje ela reina majestosa já há quase 150 anos. Pertinho da capital tem a Praia da Guarda do Embaú, que fica em Palhoça e que a Camila sugere uma parada. Paraísos bucólicos, assim, muitas delas com vilarejo ainda de pescadores, bem visível. E para quem surfa, é realmente um destino imperdível. Acelera, porque ainda hoje dá para chegar no litoral sul, paraíso dos surfistas e para quem ama a natureza. Em Bituba, eu ressalto a Praia do Rosa e a Barra de Ibiraquera. Destacaria a Praia da Ferrugem e a Praia da Silveira, que são lindas. Por falar em natureza, olha essa paisagem, que também fica no sul. Na divisa com o Rio Grande do Sul, a gente tem o Itaimbezinho e sempre foi muito tradicional por lá as trilhas, né, para ver as cachoeiras e os desfiladeiros. Mas agora está muito em alta o passeio de balão, que é muito lindo e tem acontecido com excelência por lá. Na região sul ainda tem outra cidadezinha charmosa, Nova Veneza. Nova Veneza é um pedacinho da Itália, em Santa Catarina. Mais de 95% da população são imigrantes italianos. Carnaval de Veneza é tão tradicional na Veneza italiana, é também comemorado na Veneza aqui de Santa Catarina, inclusive com as máscaras e toda a tradição. Tem 4 gôndolas fora da Itália e uma delas é a Lucille, que está em Nova Veneza. Então, estando por lá, tem que conhecer. No litoral, mas já no norte, tem outros destinos mais badalados, com atrações para toda a família. Para as praias ao norte, eu destaco Bombinhas, que é o centro do mergulho.
levando em consideração a Praia da Sepultura para quem gosta de snorkel e para quem gosta de um mergulho com cilindro, a Reserva do Arvoredo. Balneário Camboriú é uma cidade imperdível porque ela é muito eclética, né? Ela traz a vida noturna, traz as praias calmas, então a gente tem Unipraias, o bondinho que leva até a Praia de Laranjeiras. Pertinho de Balneário Camboriú fica o Beto Carreiro, o 7º maior parque temático do mundo e o melhor da América Latina. Por falar em norte, a cidade mais populosa do estado não ficou de fora da lista da Camila. Também é a cidade da dança, em função do maior festival de dança do mundo. Eu que sou uma amante da dança, acho incrível e imperdível visitar a cidade nessa época. E legal também trazer que é a única franquia do balé Bolshoi fora da Rússia, então é incrível. Para quem gosta de cidades históricas, a Camila cita duas que, junto com a capital, são as mais antigas do estado. Eu destacaria ainda no nosso estado Laguna e São Francisco do Sul, por serem as cidades mais antigas do estado, junto com Floripa, e por serem centros históricos de tombamento. Pertinho dali tem outra região que o próprio nome já diz tudo: Vale Europeu. O Vale Europeu é um dos mais famosos circuitos turísticos de Santa Catarina. Eu destacaria algumas cidades, porque são várias que fazem parte, como Blumenau, que celebra tão lindamente a festa da cerveja, a Oktoberfest. Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil e comemora a festa de Páscoa e de Natal. É muito lindo, é uma cidade fofa. E essa lista termina com uma região que é o xodó do inverno. Tem até neve, mas que o ano inteiro tem paisagens de suspirar: a Serra Catarinense. A Serra Catarinense é um gostinho do frio aqui em Santa Catarina e, além disso, um gostinho de vinho, porque tem ótimas vinícolas, elas estão muito bem estruturadas, a maioria delas abertas para visitação e degustação. Então, a gente tem várias cidades fazendo parte da Serra Catarinense, mas eu destacaria São Joaquim, que é a terra da maçã, Urubici, que tem a Serra do Corvo Branco, que é linda também. Se conseguir parar num mirante e fazer fotos, ficam lindas. Por lá também tem muita natureza para a gente conhecer, tem muitas nascentes de rios, cachoeiras, canyons, então também é um destino de trilha e de aventura. Depois da Serra ainda tem o Oeste e tantos outros lugares para explorar que a gente vai precisar de mais 10 vezes 10 notícias como essa para conhecer só um pouquinho das belezas do nosso estado. Uma e um, lindo nosso estado mesmo, são 10 pontos turísticos, 10. E a partir deste sábado você vai começar a ver o número 10 de uma forma diferente. Você não pode perder. Agora presta atenção nessa história que eu vou trazer agora aqui no SBT Meio Dia. A Polícia Civil concluiu agora há pouco um inquérito que investiga uma cartomante que atuava lá no oeste do estado, em Chapecó. Pelo menos 20 pessoas procuraram a polícia para denunciar a cartomante. Fernando, o que ela fazia? Aí está a foto. Ó. Esta é a mulher. Dá só uma olhada na cartomante. Ela atuava com mais 3 estelionatários lá em Chapecó. O que eles fazem? Eles prometem trabalhos milagrosos, uma visão do futuro, tudo isso em troca de dinheiro, mas muito dinheiro. Não, eu vou contar para você aqui o que vai acontecer no teu futuro. Dá só uma olhada nessa foto aqui e vê se esses 3 que vão aparecer sabem alguma coisa de futuro. Pois é. Mas eles estavam enrolando o povo lá em Chapecó. Não, vem cá, vamos ler um búzio aqui, vamos ver a carta. Olha aí, ó, essa aí sabe tudo de futuro. Dá só uma olhada para ela. Aí o segundo delegado, que é responsável pelas investigações, o prejuízo chega a nada mais, nada menos do que R$900 mil. É quase R$1 milhão que os 3 aí aplicaram de golpes. E aí muita gente lesada começou a procurar a polícia. O que ela fez? Deu no pé. A Polícia Civil, então, está alertando a população que pode sim, qualquer pessoa pode fazer a denúncia pelo 181, informando o paradeiro desses 3 suspeitos. A Priscila Pérola, a cartomante, o Fabrício Janovic e também o Juliano da Silva. A Polícia Civil deflagrou a operação agora em Curitiba porque é suspeita de que eles estejam em Curitiba. A quadrilha teria fugido
mas até agora nenhum dos integrantes foi localizado. Cartomante para saber o futuro. O Cláudio Prisco está com a gente agora aqui, porque o Prisco vai trazer uma análise realista do que está acontecendo, né, Prisco? Sem bola de cristal, né? Sem bola de cristal. Mas a gente, pelo que vem acontecendo, já consegue também ter uma percepção do que vai acontecer no futuro. Vamos começar pelo processo de impeachment, data marcada para o julgamento na comissão especial. Prisco, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Possivelmente no dia 23, que cai numa sexta-feira, mas podendo eventualmente ficar para a sexta seguinte, dia 30. Sobre todo o cronograma, o rito, nós tratamos ontem aqui. Ontem, pelas 16h30, o relator sorteado, o deputado Kennedy Nunes, apresentou o seu relatório. Já publicado no Diário Oficial da Assembleia hoje e já encaminhado ao presidente do Tribunal Especial, desembargador Ricardo Hessler. Mas com um detalhe, sem a conclusão, tanto para Hessler quanto no Diário Oficial. A conclusão ele apresenta apenas no dia da sessão deliberativa. Claro que pela construção dos seus argumentos e do seu relatório, já é possível deduzir como ele concluirá. E dificilmente deixará de ser pela aceitação da denúncia com o imediato afastamento do governador e da vice. Pois muito bem, temos aí outras duas situações no contexto do judiciário. Relembrando, no dia 14, o Tribunal de Justiça vai avaliar o mérito da equivalência salarial dos procuradores, a partir de um voto, de um relatório a ser apresentado pelo decano do TJ, o ex-presidente e desembargador Pedro Abreu. Essa definição e essa decisão, no dia 14, seguramente servirá de embasamento para o Tribunal Especial no dia 23, não para os deputados, que eles votam exclusivamente sobre o aspecto político e já tem uma posição pré-estabelecida pelo afastamento do governador e da vice, mas pode servir de embasamento para os 5 desembargadores e até para o presidente. Claro, até porque eles integram esse mesmo tribunal. E se lá o TJ decidir ou deliberar que é crime de responsabilidade, aí a situação para Carlos Moisés fica muito complicada. Se decidirem ao contrário, aí pode ser, quem sabe, o último suspiro de salvação. Agora, se a deliberação for pela ilegalidade da equivalência salarial, resta saber como os desembargadores vão se posicionar no dia 23 com relação à vice, Daniela Rainer. Sim, porque ela está sendo imputada responsabilidade a ela exclusivamente por uma interinidade de 12 dias. Será que os magistrados, à luz da lei e da isenção, coisa que não podemos exigir e nem cobrar dos senhores parlamentares, eles poderão avaliar que o governador tenha eventualmente cometido crime de responsabilidade, mas a vice não. Então, temos que aguardar o veredito. Isso no dia 14. No dia 16, o Supremo Tribunal Federal vai apreciar aquela arguição da Procuradoria-Geral do Estado que pedia a suspensão do pedido de impeachment, o primeiro, aqui na Assembleia, questionando o rito. O despacho da relatora foi indeferindo, mas a Procuradoria-Geral do Estado recorreu e agora o assunto vai ser decidido em plenário. Vamos também aguardar o desenrolar dos acontecimentos nesse contexto, meu caro Fernando. Agora, é por turma? Vai ser por turma ou todos os ministros votam? Olha, você está fazendo uma boa pergunta. Pelo que eu li, era plenário.
Mas eu vou checar e amanhã eu confirmo. Interessante, porque antes aí valia só o voto da ministra Rosa Weber, que foi quem recebeu agora. Inclusive, ela preside a primeira turma. Entendi. E Gilmar Mendes é a segunda. Agora, para ser sincero, eu não saberia lhe dizer se é numa das turmas ou se no plenário. Amanhã eu lhe informo. Mas agora entram outros ministros na exatamente, discussão. Para fazer sua avaliação e seu juízo de valor. Prisco, para a gente fechar rapidinho aqui, começa amanhã a campanha eleitoral, rádio, televisão, e quem sabe ela vai dar uma mexida, porque até agora não se vê, né? Não tem clima de eleição, né? Dá uma sacudida, porque a apatia tem sido geral já nas últimas eleições no Brasil, aqui em Santa Catarina, não é diferente. Apatia total. E ainda com pandemia e quarentena, e ainda notícias desagradáveis acontecendo aqui no Estado, como pedidos de impeachment e também operações da Polícia Federal e do Ministério Público, isso torna o eleitorado ainda mais indiferente. O desalento acaba tomando conta. Mas é fundamental participar, é fundamental espiar, ler o jornal, acompanhar as redes sociais. O programa de rádio e televisão é fundamental para formar um juízo, para ter uma avaliação sobre a atuação política, a trajetória dos candidatos, o trabalho realizado. Isso é fundamental, é indispensável. Com relação a impeachment e Operação Alcatraz, acho pouco provável que exerça alguma influência na campanha eleitoral. Isso até vai ser explorado pelos adversários, daqueles que podem vir a ser prejudicados, e assim o vai, como sempre ocorre. Mas eu diria que nos pequenos municípios catarinenses, que são aí 70% deles, dos 295, a definição é local, diante da realidade municipal e regional, no máximo. Agora, com relação aos médios municípios, especialmente os grandes, as grandes metrópoles, aí a influência externa de outros fatos até podem exercer influência, meu caro Fernando. Mas acho pouco provável. Acho que o eleitor vai se concentrar muito, e assim deveria ser, se concentrar muito no desempenho dos prefeitos, candidatos à reeleição, e na vida pretérita dos candidatos nos vários municípios de Santa Catarina. Então, a partir de amanhã tem a programação eleitoral. Nesse nosso horário, o programa eleitoral vai entrar 13h, por isso o comentário do Prisco também vai ser um pouco mais cedo, por volta de 15 para 1, 10 para 13h. Você que está acostumado a assistir o Prisco agora a 1, tem que chegar um pouquinho antes. Esperar. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o SBT Meio Dia, já agradecendo a sua companhia nessa quinta-feira. Amanhã a gente está junto às 11h30 da manhã. Mas, Fernando, quero lembrar que o nome daquele filme, eu lembrei, é O Milagre da Cela 7, para quem quiser chorar. Muito bom esse filme, uma lição de vida. Vamos lá, minha gente, obrigado pela companhia. Quer ver a Maria Esther dançando pisadinha? Hoje é quinta-feira, é dia de TBT, é dia de tomar litrão, hein, Maria Esther? Vai lá no meu Instagram que tem Maria Esther na pisadinha. Nossas reportagens continuam no Facebook, SCC SBT, no Instagram, Os Bastidores, e a gente volta amanhã, 11h30. Cuide-se! Até amanhã!